deixa eu sempre o soltar vai ser a palavra mais buscada, né? Isso eu falo para todo mundo. Por muito tempo, para sempre, eu acho, né? Enquanto a humanidade não soltar. O soltar seria isso, né? Todo mundo tem uma expectativa, ou um desejo, ou vários desejos, e não importa o tamanho. E a grande questão dessa humanidade, né, dessa geração é assim: por quanto tempo ou quanto tempo eu levo para conseguir o que eu quero, para chegar onde eu quero? E aí, se tu não tem um paralelo, alguns princípios ou algumas leis que tu sabe como elas funcionam, você desiste, você se frustra. E nós somos uma geração, né, de pessoas frustradas. A nossa geração, a minha geração, ainda tem mais tenacidade. Nós somos mais tenazes. Nós somos mais estoicistas, né? Ó, quem tá chegando aqui já bota da onde você tá falando, já deixa um bom dia, porque se você não é mal educado, você que tá aqui, você não é mal educado. Você tá assistindo aqui nessa tela, você tá me vendo. Se você é da tribo, já bota bom dia, tribo de Jarvas, nós somos uma tribo. Eu vou estar trazendo para vocês atualização sobre esse lugar, esse nosso lugar. A tribo de Jarvas, né? A gente está fazendo uma repaginação. Seja bem-vinda, tá? Bom dia, Iapoara, Creva. Bom dia, querida. Bom dia, Tânia. Vou dando bom dia para vocês. São 11 pessoas muito educadas que estão aqui, tá? Eu quero falar para vocês sobre a relação Marco Aurélio e o soltar. Citei Marco Aurélio, Rio de Janeiro, ó. Seja bem-vindo. Eu citei Marco Aurélio porque ele é um dos nomes mais fortes, né, do estoicismo, o que mais desenvolveu o estoicismo e foi um baita de um líder, né, romano. Então, o estoicismo, ele é isso, é o amor fati, né? Eu me apaixono pelo processo. Não tem nada de estranho. Muitos de vocês, quando começam a amadurecer ou começam a vencer na vida, vocês estão praticando o amor fati, ou amor pelo teu enredo. O amor fati que eu falo é o enredo, eu chamo de enredo. Lembra que te reconheci aqui em Porto Alegre, Tânia Moraes? Ô Tânia, eu sou famoso, como é que eu vou lembrar de uma pessoa se todo dia alguém me reconhece na rua? Tânia Moraes, lembro. Tânia, lembro sim, muito querida. Como eu tenho família no Rio Grande do Sul, quando tu falou o meu nome completo, eu falei, cara, deve ser algum parente meu aqui em Porto Alegre. E era você, querida, tamo junto, tá? Deixa eu contar pra vocês sobre o estoicismo, né? O amor fati, né? Que é do grego, é você amar o fato, ou amar teu destino. É o que eu falo de tu te apaixonar pelo teu enredo. Tu saber que tu tá aqui, tu não é um alecrim dourado, que não vai passar por nada. Todas as pessoas que se consideram um alecrim dourado são as pessoas mais frustradas, infelizmente as mais fracas, e nós temos essas pessoas em nossa volta. São os mimizentos, e sempre teve, e sempre terão, né? E a Gen Z, a geração mais fraca, né? Falando sobre frustração. As pessoas elas querem a facilidade, a facilitação, mas não tem nada grandioso nisso. E também o estoicismo, né, o niilismo, né, de Nietzsche. O que eu quero dizer para vocês? Não é uma pessoa ser masoquista. Nossa, essa palavra aqui é antiga, hein? Minha tia, minha mãe adotiva falava isso. Não é a pessoa ser masoquista ou ela buscava o mal. Não. É você se apaixonar pelo teu enredo, ou aceitar o teu enredo como o teu labor, o teu serviço de aprimoramento moral e espiritual enquanto vivo, enquanto ser humano. Então, quando é aquela frase, você é aquilo que você faz, né? Você é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu podia ser uma pessoa, uma vítima aqui, como os meus irmãos todos vivem hoje e são vítimas, né, do destino deles. Todos os meus irmãos. Bom dia, nova aqui, seja bem-vinda, Soraya. Então, eu quero que vocês se sintam acolhidos aqui. Se você é novo, ative as notificações. Isso aqui é um bate-papo, é um ritual de tribo matinal. Não me custa nada eu dar uma aula para vocês
eu me realizo, eu tô elucubrando ideias e eu venho aqui, abro uma sala e vocês vêm aqui falar comigo. Então, com essa trança maravilhosa que a minha filha fez, né? Eu venho aqui falar com vocês. Seja muito, muito bem-vinda, tá? Soraya, bota onde você tá falando. Então, é muito é muito inspirador vir aqui poder falar pra vocês que eu não tenho nada a mais que vocês, mas eu peguei o que a vida fez comigo e transformei no amor fati, né? O amor fati, né? Italiano, grego. Eu quero que vocês entendam isso, que eu tenho uma vida aos olhos da humanidade, uma vida desgraçada. Aí já não fala assim, pois é. Então minha mãe morre quando eu tinha 7 anos, meu pai alcoólatra a vida toda, os irmãos todos se separaram, todos com bastante dificuldade, né? Com bastante dificuldade. Todos paupérrimos, a minha família inteira é paupérrima. E no mundo inteiro, vocês conhecem pessoas assim, todo mundo é assim. Ó, São Paulo, ó, Soraya, anota aí, São Paulo, a gente tá fazendo a minha palestra esse ano aí, tá? Em julho, a gente tá fazendo uma palestra aí, os super conscientes. Depois fala com o povo aqui. Mas deixa eu voltar aqui pra aula. Então a minha família passou por um processo muito doloroso. Imagina, década de 70, 80, a dificuldade que eram as coisas. A distribuição, né? Baixa qualidade de vida. Era outra geração. E que engraçado, né? Hoje, com o tempo que passou, eu olho e tudo que eu passei, eu já sou estoicista desde sempre, desde muito pequeno. Todas as mazelas, todas as relações, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, e não foi nada pouco, e vocês são uma geração aqui, a Tânia, pessoas que estão aqui, quantos traumas instalados em nós, quanto a gente superou, ou teve que superar, porque nós não tínhamos a opção, né? Ou nós olhamos isso, todas as mazelas da nossa vida como aprendizado. Tudo que aconteceu na minha vida e continua acontecendo, e eu não sou um cara totalmente curado, né? A gente está fazendo essa cura diária. Eu saltei mesmo na minha vida, eu tornei a minha vida mais leve. Eu me apaixonei pelo processo. Eu aceitei suportar o processo, mas não como uma penalidade. E quem sabe é uma penalidade a gente viver nessa vida, né? Quem sabe aqui é mesmo purgatório, né? Quem sabe aqui mesmo é o inferno, né? Onde a gente sabe que a gente vai pagar um pedágio. Nós temos fatos na vida que são inevitáveis e que a gente tem que olhar para eles e atravessar por eles. É o caminho, né? Então o estoicismo, né? O amor fati é isso. Pegar tudo que tu tem na tua vida e se apaixonar pelo processo. Achar uma forma de atravessar o processo. Não se colocando de vítima, se colocando de um agente consciente, né? De cada obstáculo tu atravessar com um aprendizado. Ah, é poético. Se é poético, eu não sei, mas nunca vi ninguém na vida. Nunca vi um mimizento, pessoas pessimistas dando palestra, nunca vi elas bem-sucedidas. Sempre vi os mimizentos, as pessoas que reclamam, sempre miseráveis, pessoas horríveis, energia ruim, não quer perto. O coração dessas pessoas é um coração bom, pessoas honestas, né? De bem, mas que ninguém consegue ficar perto, porque elas odiaram, né, a sua vida, odeiam os seus fatos. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O soltar, que eu quero dizer assim, ó. Todos nós temos dificuldade e você só levanta de manhã porque você tem um desejo. Tem um desejo aí dentro de você. Você não é um zumbi. Vocês não levantam por levantar de manhã. Existe algum desejo em vocês que te move, que te cria esperança. E é isso que eu acho que move a humanidade. Mas o que faz a humanidade saltar de realidade, faz a pessoa saltar de realidade, é tu chegar nesse nível de amadurecimento, de aceitar a tua família,
da onde tu veio, as tuas origens, olhar para as tuas fraquezas, olhar para as tuas deficiências e reconhecê-las e trabalhar nelas e usar a tua vida e a tua energia para te atravessar tudo isso. E aí, onde é que entra o soltar nessa conversa? Todo mundo deseja, faz visualização, faz um monte de coisa. Faz tudo, né? Reza, pula 7 ondinhas, faz tudo que tem que fazer. Mas não fazem o que precisa ser feito para saltar na sua realidade. Mas Jair, como é que eu vou saber o que precisa ser feito, cara? Não tem como eu vou saber? Não tem como você descobrir o que precisa ser feito até que você comece a fazer alguma coisa. Isso aqui dá um corte incrível. Não tem como você descobrir o que precisa ser feito até que você comece a fazer algo. Para que você descubra o que realmente importa na tua vida. Nós chamamos isso de experiência, experienciação, né? E é isso que faz uma pessoa com característica estoicista, né? Que ama o seu processo, ou que se joga pelo processo, não se omite, descobrir fazendo, errando, aprendendo. Então, para todo mundo que está aqui, só escreve para mim assim, Jair, característico. É isso, faz sentido para mim. Então eu não tenho nada mais que vocês. E porque eu tô aqui na frente da tela orando como um orador, eu quero dizer para vocês assim, ó, eu sou um cara péssimo, muito ruim. E só que eu tô melhorando a cada passo, a cada tempo, porque eu sei o que eu preciso fazer. De tanto eu fazer e errar, eu tô acertando mais. Eu já aceito o processo, não nego a minha história. E eu faço disso, eu me apaixono por isso. Então eu torno leve a minha missão, o meu propósito. É isso, sabe? E até que eu não acerte ou não chegue no estado, né, de acerto, que é uma ilusão, é uma poesia, é uma infantilidade. Aprender a soltar e crescer não é nada fácil. E muitas das vezes dolorido, porém muito necessário. Então eu quero que vocês entendam assim, ó. Sobre isso que você falou aí, né? Essa leitura. Eu quero que vocês entendam assim. O mundo inteiro sempre vai ser difícil. Cada vez mais difícil. E eu sou esse cara que desilude pessoas. O mundo inteiro vai ser cada vez mais difícil enquanto você for mole e fácil. Ou quanto você esperar facilidade. Não existe. Cara, infelizmente tu nasceu no planeta Terra que tem as leis naturais. Só as leis naturais já estão ganhando de vocês de 1-0 todos os dias. A gravitação, né? A gravitação, a cronologia. Tu já nasce morrendo. Olha que incrível. Todos vocês já nascem morrendo. Então, que vida é essa, né? A gente começa... Se você olhar mentalmente como uma criança para a tua vida, tu vai dizer, poxa, eu já nasço morrendo. Quando eu nasci, eu já estava algumas horas a menos de vida. Né? Aí quando eu completei 10 anos, já tem 10 anos a menos de vida. Essa é a criança eterna, que quer que o mundo inteiro faça favores. Né? Então, aí já está exagerando. Pois é, vocês acham que não, mas nós temos governadores, líderes, né? Pessoas adultas, pais de família, que são essas eternas crianças reclamonas, que não fazem, que esperam. Então, não é para vocês especificamente para vocês que estão aqui aprendendo, mas o que me torna esse cara que está aqui e vai continuar aqui por muito tempo, fazendo muito, é essa paixão pelo processo. É já saber que quando eu entro aqui, se eu não aproveitar o meu tempo de vida, ele já está indo embora. Então é saber dos padrões, ler os padrões, ver o que te favorece e achar um meio, o lado bom, o copo meio cheio desse processo. E quando eu falo soltar, e o que tem soltar em Marco Aurélio? Quando todos vocês perceberem que quanto mais vocês fizerem, mesmo errando, vocês estão
aprendendo, e quando acertam, estão ganhando. E aí você não espera mais as leis naturais da vida frutificarem os teus desejos, porque você se torna co-criador do teu desejo, fazendo primeiro o que precisa ser feito, com dor, com erro, com aprendizado, com frustração, com decepção. Ninguém se decepciona com pessoas estranhas. Você é um bobinho, uma criança, achando que é inevitável. Você não vai viver. Você vai viver sem essas mazelas. Então, cara, mete a cara, vai fazer. 2026 é o ano do fazedor, é o ano 1. Encontra alguma forma de tu aumentar a energia desse teu corpo rei. Entendeu? Você tem que encontrar alguma forma de aumentar a energia do teu corpo. Vocês querem descobrir um monte de coisas incríveis que tem na vida, mas vocês precisam começar por onde? Pelo teu corpo. Que é ele que vai fazer você levantar melhor de manhã, fazer mais coisas, suportar a tua consciência. Um corpo forte, saudável, suporta uma consciência forte e saudável. Temos pessoas incríveis hoje, mestres, grandes filósofos, vocês todos que estão me assistindo, grandes pensadores. Se a gente sentasse para tomar um café, sairia conversas incríveis. Mas quantos de vocês têm um corpo forte para sustentar e suportar a tua filosofia, a tua alma? Poucas pessoas. E é o que o sistema oculto, é o que o sistema quer fazer contigo. E continua fazendo, com muito sucesso. E aí, se você olhar um pouquinho mais para dentro da minha vida, vocês vão entender por que eu pratico mais de um esporte todos os dias. E eu não gosto. Eu sou um estoicista. Não gosto de praticar esporte. Tenho preguiça. Yoga, mais ainda. Mas eu faço. Porque eu sei que esse é o processo que me tira de onde eu estou todos os dias. Eu aceitei o processo. Amor fati. Depois vocês pesquisam aí. Eu quero até ler para vocês aqui, a título de curiosidade, tá? Sobre Marco Aurélio. Um dos grandes mestres meu, né? Depois de Jesus Cristo, eu gosto muito de Marco Aurélio. Gosto muito de alguns outros mestres. E Marco Aurélio, para quem não sabe, vou ler aqui para vocês. Ele nasceu de 121 a 180 depois de Cristo. Foi um imperador romano, né? Filósofo, estoico e o último dos chamados 5 bons imperadores que a Roma teve. Governou durante o ápice da Pax Romana. Conhecido como imperador filósofo, governou com justiça, enfrentando guerras germânicas e a peste antonina. Olha só que legal. Além de escrever a influente obra Meditações. Principais detalhes sobre Marco Aurélio. Eu quero que isso aqui fique registrado aqui para vocês. O filósofo estoico estudou filosofia desde a infância e aplicou seus princípios de virtude, autodisciplina, dever e aceitação do destino, amor fati, ao longo do seu reinado. Então ele viveu e pregou isso. E vocês vão ouvir muito falar em 2026 até 2030, até para a Gen Z, né? Tá na moda as pessoas pregarem e falarem do estoicismo, dessa aceitação. É modinha. Mas quem de verdade vive isso? Essa filosofia. É na hora do vamos ver que eu quero ver. Olha só, então o reinado conturbado ele assumiu o trono em 161 depois de Cristo, junto com seu irmão adotivo Lúcio Vero, e enfrentou invasões germânicas, as guerras marcomanas, né? E uma devastadora praga, a peste antonina, que matou milhões, resultando em um período de desafios significativos. Olha só, bem curioso. Governo virtuoso, respeitado pelo Senado, focou no bem do povo. Estou falando sobre Marco Aurélio, se você está chegando agora você vai entender. Na justiça e na administração, sendo considerado um dos maiores imperadores e mais sábios de Roma. O legado que ele deixou. Faleceu em 180 d.C., na região da atual Viena. E sua morte marcou o fim de uma era de ouro e o início de um período de declínio, né? Sucedendo o filho Cômodo. Marco Aurélio é frequentemente citado como um líder que buscou o equilíbrio entre poder supremo e a sabedoria estoica, com reflexões e permanecem relevantes para desenvolvimento pessoal e ética até hoje.
Eu li isso aqui pra vocês porque é isso que eu quero dizer pra vocês. A pessoa que aceita o processo, essa pessoa tá apontada para a felicidade. Ela já se apontou para a felicidade. Todos nós, se entrarmos em resistência de negar nossa família, o que aconteceu conosco, nós estamos deixando de ter uma grande oportunidade de trabalhar o nosso processo. Olha só que legal. Quando você nega o teu processo, a tua vida, os teus obstáculos, a tua mazela, quando vocês fazem isso, vocês estão se negando. E negar a si próprio é o maior ato de escassez, sabe? É o maior ato de escassez. Eu lembro, isso eu quero que você anote, tá? É um irmão mais velho falando pra você. Eu fui muito paupérrimo, eu tive muita dificuldade, né? Sempre fui inclinado a ser uma pessoa de boa, a aceitar mesmo as coisas e transpô-las, né? E aí deixa eu te contar pra vocês um negócio. Bom dia, Kalel, beleza? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como é que eu posso falar de um jeito que vocês assistam o que eu tô falando e vocês falem pra vocês mesmos? Uau, que loucura isso que tá falando, faz muito sentido. E isso que eu vou falar, eu queria que vocês tirassem como exercício para 2026. É muito difícil esse exercício que eu vou passar para vocês. E é um exercício estoico, né? Estoicista. As pessoas mimizentas olham para o niilismo e para o estoicismo como autoflagelo, né? Ou uma aberração. Cara, no alto dos meus 50 anos, com tudo que eu já vivenci, não me resta dúvida mesmo. Eu sempre fui estoicista. E um ato estoicista que eu sempre fiz, e é muito doloroso, mas dói mesmo. Não dói para os outros. Dói na tua essência, no teu ego. Nem na essência, no ego. Tu tem que destruir teu ego. Para 2026, quem é que teria coragem de destruir o ego? Isso que é engraçado. Por que eu tô falando isso? Por todas as vezes que eu venci, saltei grande, foram todas as vezes que eu assumi a minha condição. É bem profundo, talvez vocês não entendam aqui numa aula pequena, mas foram todas as vezes que eu assumi a minha condição. Todas as vezes que eu aceitei que eu sabia menos, que eu era menos, ou que eu entendia menos. Se colocar no lugar de pequeno, de humilde. E aceitar todos os ônus dessa escolha, entende? Então é isso, cara. É tipo aceitar que sim, às vezes você é frágil, ou você tá pobre agora, ou você tá fracassado mesmo. O fracasso não é uma coisa ruim. O fracasso é a soma de escolhas que você fez do melhor jeito possível e que você não teve resultado. Você considera um fracasso quando você comparou a tua vida com a vida das outras pessoas. Quando você pega tudo que você fez, que você acha fracasso, que errou, todas as tuas frustrações, e coloca dentro de uma gaveta, de uma caixa, que tu vai falar assim, cara, eu suportei o processo. Com tudo que eu tinha, que eu entendia, essas foram as escolhas, e as escolhas disso me deram esse resultado. E eu me abraço por isso. Porque mesmo dando tudo errado, eu tá todo fudido, lanhado, sem crédito, eu me trouxe até aqui sozinho. Eu não roubei ninguém, não menti, não matei, não 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 fui transgressor. Eu fiz isso sozinho. Só de tu tirar essa carga, essa culpa e olhar, cara, teus 40 anos aí, teus 35 anos.
Todas as escolhas equivocadas que tu já fez. Toda a vida inteira que tu viveu mentindo pra ti. Ou vivendo para os outros. Essa vida inteira, cara, é o teu processo. Ele te trouxe até aqui. Até agora, até essa aula que você está aqui comigo. Sou grande porque sou pequeno. Valeu. É isso. Gente, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar pra vocês. É isso. É fogo. Eu ainda vou me tornar um bom orador. Tudo. Junta tudo que você fez até hoje. Até a data de hoje. Até esse horário. Cara, te abraça. Você se trouxe até aqui. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas se venderam? Quiseram mais fácil? Não, você é um teimoso. Você é um arrombado, teimoso, que foi fazendo do teu jeito. Do melhor jeito que tu podia. A ilusão de que você tá certo é tão real que ninguém te tira isso, entende? Eu sei, cara. Hoje eu posso estar equivocado. Já fui muito equivocado. E ninguém me tirava a minha razão. Então calma. Esse discurso que eu tô falando pra ti é pra te dissolver, pra fazer uma limpeza, cara. Essa aula, esse verbo que eu tô te contando aqui é pra fazer uma limpeza dentro de vocês. Tirar um pouco dessa cobrança. Ai, início de ano, primeiro mês do ano e eu não fiz nada. Cara, tu tá aqui por um motivo. Tu tá aqui por um motivo. E tu te trouxe até aqui, mesmo fazendo tudo errado. O alívio que eu te passo é assim, ó, aceita, bicho, aceita a tua condição atual. Aceita, aceita a tua condição atual. Olha pra ti com amor, tira esse peso, essa cobrança. Só de tirar esse peso, essa cobrança de ser o que as pessoas esperam que você fosse, tu vai saltar, bicho. É tão real isso que tu só precisa de um dia pra te sentir isso dentro da tua veia, da tua corrente sanguínea. Essa aceitação da onde você tá, quem você é hoje. É óbvio que você queria estar em outro lugar. Mas querendo estar em outro lugar te impede de te botar no lugar que tu deveria estar hoje. Tu entende? Essa ânsia de querer estar em outro lugar te drena, te toma toda a tua vida que deveria estar concentrada nesse hoje, nesse abraço que tu te daria, sabe? Nessa atenção que tu te daria. Eu dou uma aula pra vocês, né? Mas é isso, sabe? Eu dou essa aula pra vocês. Cara, eu tinha uma dívida no meu rabo de 300 pau. Eu não consegui dar um plano de saúde pra minha filha. Um cara que foi um executivo de 12 mil reais. Mas não porque eu fracassei. Eu escolhi sair do CLT para nunca mais voltar. E todas as escolhas sobre isso criaram uma turbulência. E eu não desisti. Foi muito difícil. O primeiro ano, muito mais. Mas a paz de espírito de eu aceitar que aquilo era só um processo, tornou a minha vida escassa, mais leve. Eu dava mais tempo de vida para minha filha, de atenção, as melhores experiências e lembranças afetivas a minha filha registrou. Eu estou ensinando ela a dirigir agora, depois a gente vai sair para dirigir, eu estou ensinando. E ela falou, pai, tu me ensinou a dirigir com 4, nem lembrava. Que eu botei ela no colo e fiz ela mexer na direção. E depois com 7 ela falou. Não lembrava também. Com 7 ela pegou um outro carro meu e a gente já ensinava algumas coisas. E sentei agora, ela tem 16 anos, minha altura. Eu estou ensinando para ela os princípios da direção, né? E ela está na fase do arranca, que ela não deixou apagar nenhuma vez. A embreagem, o neutro e a marcha 1. E aprender a arrancar sem apagar. Tudo que a gente aprende na autoescola, estou ensinando ela de acordo com a autoescola para ela não ter que desaprender depois. Então ela senta, ajeita o cinto, o banco, olha os espelhos. Por que eu estou falando isso? Eu tenho tempo.
Eu pago o preço para ter tempo. E eu não me culpo hoje por não estar morando na montanha, ter o seguro de vida para todo mundo, plano de saúde para todo mundo, ajudar todos os meus 2 livros, meus 23 livros escritos já. Era para eu estar frustrado, me sentindo atrasado. Mas não, nunca fui. O meu eu me trouxe até aqui. Eu amorosamente olho para mim, me aceito e me assumo. 12K em 2016 era grana, hein? 2016, 12 mil reais. É que eu tô somando o benefício. Eu ganhava 8 mais um cartão de orçamento de viagem, comida, tudo, gasolina, carro. Então somava um pacote de 16 pau, mais secretária e ar-condicionado e frigobar. Então, e aí, o Kalel falando aqui. Então em 2016, cara, eu era montado no que eu fazia, né? Eu era o que eu fazia. Ah, eu sou gerente geral, gerente comercial, sou executivo de alto padrão. O que todo mundo é até hoje. A maioria das pessoas vivem isso. Se tirasse o que eu fazia, no que eu me tornaria? Quando a minha filha, em 2016, eu com 5 imóveis, com uma chácara com 2 piscinas, minha, em Arealva, Bauru. Até tenho casa em Bauru, tenho um apartamento lá. Quando a minha filha, eu arrumando lustrando os meus sapatos e enchendo o meu carro, arrumando meu carro para viajar na segunda. A Sofia, com 4 anos, ela me pergunta: pai, quando é que tu vai poder morar com a gente todo dia? Aí eu falei: cara, que porra de vida de sucesso é essa? Que vida de sucesso é essa? Essa foi a grande ruptura. Que eu vi que pra minha filha não importava ela ter 5 imóveis. Ela queria poder estar com o pai dela, entrando na vida dela, no mundo dela. E eu não tô pregando pobreza. Eu só tive que fazer um 360 na minha vida para reorganizar de verdade quem eu era. Porque mesmo com o recurso, se tirasse o que eu fazia, eu deixava de existir. Muitas pessoas hoje, se você tirar o cargo ou o salário delas, elas deixam de ser elas mesmas. Elas nunca foram elas. Quando a felicidade delas ou o poder das pessoas está baseado no que elas fazem ou no que elas têm, quando tirarem isso delas ou elas perderem isso, elas somem. Esse é o mal do mundo. Essa é a doença do mundo. A razão do suicídio, da depressão, das drogas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, galera. Eu abraço todos vocês. Não importa se teu nome tá sujo, se tu tá cagado. Dentro de você tem uma consciência, bicho. Tu tem uma super consciência que é do tamanho... Tem 95% para ser explorado. Quando vocês atingem a sua superconsciência, vocês viram o que era 95%, vai ficar 95% de potencial para ser usado, criado e vivido. Mas só consegue fazer isso, ativar a superconsciência ou viver uma vida plena, quando primeiro você encontrar onde você está, assumir o teu atual. A tua versão atual tem que ser reconhecida. E dói. Eu já falei no início desse pensamento. A pior coisa, todas as vezes que eu entrei em desconforto foda, foi quando eu assumi pra mim. E quando tu assume aonde você está e quem você é, o mundo vai te bater. E tu vai chorar e a tua mãe não vai ouvir. É isso. Então as pessoas de sucesso são as pessoas que já entenderam esse processo. É isso. Só isso. Te abraça. Tudo que tu fez de errado, as merdas que tu fez, te trouxe até aqui. E você é o hoje. Você é o agora. Não perde mais tempo. Te abraça, bicho. Assume. Quando tu assume o que tu é, quem você é mesmo,
tu começa a te tornar essa escolha. Tu começa a olhar melhor pra ti, te cobrar menos. Tu tira um fardo das tuas costas que tu ganha até mais juventude, mais energia. Todo dia vocês são drenados por uma vida que vocês nunca serão e nunca terão. Porque vocês não estão sendo hoje. É muito filosófico. Tô falando de filosofia. Marco Aurélio. Pra mim é um dos meus mestres já, né? Um dos meus mestres. Eu já perdi muito aluno, eu já fui questionado por muito aluno que falava, cara, tu tá aí, tá bem, tu venceu, mas tu prega que tem que sofrer. Não, a minha visão não é sofrimento. A minha visão é amor fati. Eu aceito o meu processo, eu não anulo ele, não viro de costas pra ele. E tudo que tá vindo, eu me fortaleço, eu aumento a minha força para que tudo fique menor que eu. Os meus obstáculos se tornam menores quando eu aumento a minha força. Quanto mais duro eu me torno, mais leve a vida fica. Não é filosofia, isso é real. Eu queria que vocês tomassem isso pra vocês, entende? Há 6 anos que não sou mais CLT. Legal, confesso que não foi fácil, mas foi libertador. Cara, tem alguns modelos que não entram mais na minha cabeça. Se vocês têm capacidade de cuidar da vida dos outros e administrar tão bem a vida dos outros, por que cargas d'água tu não cuida da tua? Não faz sentido. Eu tô tão longe desse modelo que pra mim não faz sentido. Mas é a vida de muitas pessoas e eu não condeno. Eu deixei de ser CLT em 2007, 2008, de verdade. A cabeça CLT acabou em 2007, 2008. Desde lá que eu não sou mais CLT. Depois eu assumi sempre cargos de confiança CLT, mas eu gerenciava. Eu pensava igual dono. E aí em 2018 eu largo tudo pra empreender mesmo. E cara, eu fui empreender, que é empreender e assumir a minha verdade. Eu era executivo, eu fui vender chocolate na rua, bicho. É isso. Vocês vão. Algumas pessoas, quanto mais o tempo passar e quanto mais eu vencer e crescer, vai ser o meu storytelling muito incrível. E eu já sabia disso. Pelo modelo que a minha vida foi, miserável que eu fui, que eu venci, quando eu bati nos meus 40 anos, eu falei, cara, eu quero criar um novo storytelling. Por 12k eu volto pro CLT. Tu é um vendido, né? Um cachorro. Cara, olha só. Quanto vale ter 12k pra ficar no CLT, né? Meu, se tu tem 12k hoje, mas tu não tem tempo de qualidade, é muito foda isso. É muito foda. Tu apagou, né, Kalel? Tu apagou, né? Mas eu já li. Deixa eu falar pra vocês. Cara, eu me distraí com o Kalel falando, escrevendo ali. Mas é isso. Eu quero que vocês só se abracem. Só se abracem. E só pensem assim, sempre dá tempo. O mundo não está saturado. Nenhum lugar satura. Quer ganhar dinheiro? Resolve teus problemas, cuida da tua vida, porque logo em seguida você vai ter um manual de soluções, onde você vai até vender essas soluções. Vocês entendem? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom, gente? Ó, eu acabei de dar uma aula incrível, já deu 40 minutos e eu quero que vocês fiquem com Deus. Todo dia eu vou vir aqui, depois que essa aula acabar, porque eu não sou bobinho, eu quero que vocês deixem o seu like como lista de presença. Vocês não são bobinhos, vocês não são ingratos. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pra quem é de Floripa, aqui não vai ter ninguém de Floripa, eu acho. Mas quem é de Floripa, ou passar por aqui que for de Floripa, 18 de abril eu tô dando uma palestra quebrando tudo. Esse ano nós vamos fazer, eu não faço a imersão 5D, esse ano a gente vai fazer a imersão 6D, que é outra parada, outro nível, outra parada. E a gente vai fazer palestra. Em abril eu tô fazendo a palestra, a primeira edição da palestra
Super Conscientes. O primeiro lote, R$ 97,00, você ganha 2 livros e você vai ficar comigo 3 horas e aí tem as macas de demonstração no final e é mais ou menos isso. Tá, Tânia, fica com Deus, obrigado pela presença, tá? Ativa as notificações, todo mundo que tá aqui. Cara, não sai dessa aula sem deixar teu like. Eu vou depois transformar esse ao vivo num outro vídeo e também vou deixar uma live rodando aqui, ó. Eu quero que vocês assistam, tá? Assim que eu terminar essa aula, eu vou abrir uma live enquanto eu vou almoçar, ficar com a família, ir pra piscina, ensinar a Sofia a dirigir, viver minha vida. Gente, vai viver tua vida. Não gasta. Você não pode gastar mais do que você ganha. Mas se você quer gastar muito, que é bom, trata de encontrar uma forma de ganhar mais. Eu nunca esqueço que na minha transição, quando eu fui virar empreendedor, os primeiros 2 anos, mesmo eu empreendendo, eu era especialista para administrar escassez, para ver preço, para diminuir custo. Cara, não faz sentido. Tu tem que querer tudo para você, tudo que tu puder, de forma saudável, que te edifique, que edifique as pessoas que estão em tua volta. Então, custe o que custar, encontre maneiras de tu ganhar mais e gastar menos do que tu ganha. Isso te traz uma paz de espírito. Galera, aprender a gerar mais recurso do que tu consome, você está contribuindo com o mundo, trazendo muita paz. Isso é organização. Não é deixar de gastar, não é escassez. É encontrar formas de fazer mais, construir mais, ganhar mais. Ao ponto de tu domar o recurso e o recurso não dar conta de ser gastado, ao ponto de começar. Dinheiro é movimento. Dinheiro é movimento. Quando você ganha mais do que você gasta, esse recurso ele frutifica. É outro princípio. Tem um curso aqui. A gente tem um curso aqui que é o Acesso VIP à Riqueza. 4 horas de mentalidade. Ensino tudo isso. Nem sei quanto é que tá esse curso. Menos de 200 pila. Gente, amanhã tem mais aula, tá? E depois dessa aula... Gente, a aula que a internet não nos deu e nem o professor Helio Couto nos ensinou. O professor Helio Couto não nos ensinou. E eu adoro esse velho bonachão. Eu conheci ele, fiquei 20, 30 minutos com ele, conversando. Entendeu? A aula que a gente não teve na internet, eu vou botar agora, vocês assistam. Eu vou deixar ela rodando a tarde toda e eu vou cuidar da minha vida. Um beijo. Fiquem com Deus, ative as notificações. Quem quiser, printa essa tela, me marca lá no Instagram. Que aula? @Jair Calais. Obrigado, irmão. Obrigado. Me marca lá. Todo mundo que tá aqui, vocês não são ingratos. Me marca lá, tá? Printa a tela e me marca. Um beijo.